Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, minha gente. Estamos de volta hoje com o Disruptcast. Depois do recesso, estamos voltando e hoje vamos conversar com o professor Lênio Streck. Eu estava lendo uma notícia que já é a segunda vez que acontece em Santa Catarina. Bem feito, ninguém mandou botar tanto robô no judiciário. Aí, agora tem o robô alucinou, né? Ou não, e inventou jurisprudência, e esses dias já teve um caso no habeas corpus, lá em São Paulo, uma denúncia com relação a uma decisão que teria sido feita por ChatGPT. São apenas fragmentos, né, de uma morte anunciada, de algum modo, e eu acho que o programa, o podcast que chama Disrupt, essa é uma questão, efetivamente, né? Veja o próprio filme agora, acabei de assistir a minissérie Disruptiva, né? Que é do Ano Zero, lá do Robert De Niro. Aquilo causa pânico em todo mundo, está tudo interligado. Cada vez mais as pessoas desaparecem, tudo vira algoritmo, tudo vira robôs. Então, do menino do aeroporto que atendia você, que agora é um totem, agora você já faz em casa, o banco, as pessoas desapareceram, uma grande loja não tem mais caixas. A grande questão é saber qual é o limite disso. Qual é o limite no judiciário? Aí vem uma questão, Alfredo, assim, ó, o que vai sobrar para o professor? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é a função do professor? E o do escritor? Todos os dias as pessoas escrevem livros para quê? Ninguém mais lê livros. E quando tem um livro, eles pirateiam e pedem para o ChatGPT fazer o resumo. Agora me conta, qual é a rota de fuga? Hein, Lênio, o teu título foi muito sugestivo, né? E me lembrou, já que tu também trabalha muito, né? Um dos protagonistas do Direito e Literatura, me lembrou o livro lá do Dick, né? Do Philip Dick, que chama Briga, como é que é? Sonham os androides com ovelhas elétricas, né? É a mesma pergunta, que no fim das contas a tecnologia tomou conta de tudo e o que vale mais é o cão vira-lata do que toda a tecnologia, porque não existe mais, né? Eu estou escrevendo um livro novo chamado Robô Não Desce Escada e Trapezista Não Voa. Porque o trapezista comete o seu erro fundamental quando ele chega no auge. Quando ele acredita que sabe voar. E um pouco da tecnologia, né, tem isso. A tecnologia, os robôs eles, digamos, também são darwinianos, eles vão se adaptando, né? Veja, o caso é verdadeiro, segundo um cientista que contou isso no Parlamento Britânico. Eu peguei o artigo, escrevi sobre isso, que foi o caso do cachorro que salvou uma criança no Sena, lá em Paris, e ganhou um bife desse tamanho, suculento. Sabe aqueles bifes de filme, assim, do cachorro que ganha um bife? Passou uns dias, o cachorro trouxe outra criança para ganhar outro bife. Aí ele trouxe 3 crianças para ganhar bife. Aí descobriram que o cachorro jogava a criança na água e recolhia para ganhar bife. Esses são os algoritmos. É generativo, eles se adaptam, assim funciona. Ele pode ser racista, ele pode ser excludente. Por quê?
porque alguém vai alimentar. Isso é evidente, não existe grau zero. A ciência, e aí vem a filosofia, não existe um ponto arquimédico do qual eu vou falar para o mundo. Eu sempre falo de um lugar. Ora, o cara que programa fala de um lugar. Se ele fala de um lugar, o algoritmo fala de um lugar. O algoritmo tem um vício originário. O algoritmo não tem como... o algoritmo, digamos, precisa ser desencantado, de algum modo. E isso é impossível fazer, o desencantamento dos algoritmos, eu acho. Então, realmente, estão brigando entre si, como eu disse, fortemente. Há uma briga que se vê no judiciário, porque é interessante o seguinte, 2 advogados entram em juízo, cada um deles pega, como dizem os meus amigos, uma instância. O Alfredo conhece bem isso, uma instância. Instância significa, meu querido, né? Instância é digamos assim, um criatório de algoritmos em que eles têm, uma fazenda de algoritmos em que tem respostas prévias para todos os programas. Segundo meus amigos, tinha uma instância e já tinha 150 mil decisões. Agora, pega 2, um de cada lado, numa causa, ou numa causa criminal. O promotor tem uma instância, o outro tem uma instância. Os 2 têm algoritmos muito bons. Chega no juiz, o juiz tem outra instância. Ou acha que o juiz vai deixar só para o estagiário decidir, ou para o assessor, sem que ele lance a mão dos algoritmos. Então, robôs, mais robôs, um robô contra o outro, um terceiro robô decide. Aí é que está o problema. Eu tenho alertado com relação a isso, tenho alertado o direito. O direito está cometendo um harakiri. Nós estamos nos encaminhando para uma espécie de extermínio, entendeu? E sem que a gente tenha aquela lei básica da robótica. Qual é a lei básica da robótica? Você não pode machucar o seu dono, entre aspas. Mas a gente tem condições de fazer respeitar a lei máxima da robótica, se, por exemplo, o Avatar, veja que eu já estou aprendendo isso, hein? O Avatar, por exemplo, imagina, esse advogado lá de Santa Catarina, que fez um agravo e que foi fulminado e levou uma multa, bem feito para ele, ele tem um avatar, ele chega no escritório dele e diz, o Francisco José, que é o nome do alvará, do avatar dele, faz aí um agravo, o caso é tal, tal, tal. O avatar pegou lá e pá, fez o... Chegou no tribunal, eles tinham um outro, Alfredo, eles tinham um outro mais esperto. O assessor disse, Franco Carlos, que é um avatar fino, né, que chama Franco Carlos, o avatar, né? Corrija. O Franco Carlos pegou e disse assim, foi feito o algoritmo, entregou o X9, um avatar entregou, um robô entregou o outro, e pior, o primeiro tinha inventado uma jurisprudência para agradar o seu dono, para ganhar outro bife. Claro, para ganhar outro bife. Essa metáfora não é minha, é dos maiores cientistas. Eles foram ao parlamento inglês. Tem um artigo meu que conta a história deles, como é que os 2 cientistas foram até o parlamento inglês falar dos perigos. E eles dizem, eu estou com medo. Por quê? Porque os algoritmos são utilitaristas. Eles têm só 2 bytes e tal. Aí o que acontece? São utilitaristas. Por exemplo, se você tem que tomar uma decisão, vamos pegar o exemplo clássico, Alfredo.
do problema do dilema, que aí é que está. O dilema moral não se coloca no direito. Querem ver como um robô decidiria facilmente? Você está indo com um trem. Tem 5 pessoas que o trem vai matar. É inexorável. Aí você, ou o robô, o Franco Carlos está no seu avatar ali, sim, decida. Você pode puxar uma cordinha, apertar um botão, desvia e mata um gordinho, desculpe os gordinhos, no outro trilho. O robô vai dizer, claro que eu vou matar o gordinho, eu vou salvar 5 pessoas. Quais são os problemas disso? Esse exemplo é o famoso Trolley Dilemma. Eu escrevo no meu livro o que é fazer a coisa certa no direito. Eu discuto isso. Primeiro, direito não discute dilemas morais. Nunca o direito responderia desse modo. Até porque o cara que você mata, o gordinho, pode ser o cara que está inventando a vacina contra o câncer. E dos 5 que você salvou, 3 são terroristas. Quer complicar mais a história? Veja como nós estamos caminhando por caminhos muito perigosos. Hilênio, me fala uma coisa. O que você pensa que pode... Já li muita coisa sua que talvez já responda a isso. O que você acha que pode ser feito em termos de regulação? O que nós poderíamos melhorar essa condição, melhorar essa realidade que não tem volta? Ela é muito complexa. Sim. Por quê? Porque ela é algo que está entre nós, tende a piorar e uma saída talvez fosse uma regulação razoável, uma regulação que levasse em conta o que o direito determina, levasse em conta naturalmente aquilo que melhor se produziu em termos de ouvir a literatura jurídica mundial. O que lhe parece? Aí que tem um problema, talvez estejamos aí em face de uma aporia, que é um dilema sem saída. Uhum. E o Chomsky, nesse momento, essa resposta ainda pode vir, mas o Chomsky, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito, que vocês também conhecem e devem gostar, afinal é o maior linguista vivo do mundo, o Chomsky disse, o grande problema de tudo isso é que o robô, o ChatGPT, ou o nome que se dê, é um plagiador. Ele não cria nada. A grande questão para o direito. O direito é um fenômeno que se forma a partir, digamos, de alguém que põe o direito, e para isso ele tem que teorizar. Não existe um Deus ex machina do qual se tire de um ponto zero o conteúdo do direito. Então, o direito tem alguém que trabalha, a gente chama isso de doutrina. O direito é um fenômeno, não é autográfico. Portanto, ele não é um fenômeno que se dá como numa obra de arte, que o cara pinta na parede e não tem uma teoria geral para explicar a pintura na parede, porque isso é autografia. O direito é alográfico, como dizia há muito tempo o Eros Grau, numa leitura de Gadamer e numa leitura de Friedrich Müller e tal. Alografia, isto é, ele não se põe só. O direito, por exemplo, se tem uma lei que diz 3 pessoas disputarão uma cadeira no Senado. O algoritmo, ou se o direito fosse autográfico, seria 3 pessoas puxando uma cadeira. O sentido da cadeira vem da alografia, que isto é, o intermédium necessário, que a gente vai chamar de teoria do direito, dogmática, jurídica, etc., que é feito por autores.
pessoas como Alfredo, você, as pessoas, eu que escrevo. O chat pega tudo e faz uma antropofagia do mal. Isto é, uma antropofagia do mal é você misturar tudo e esconder as fontes. Eis o ovo da serpente que eu estou colocando. É impossível, porque o direito é um fenômeno holográfico, as pessoas da pintura, da arte, etc., podem fazer como quiserem. Eu sou do direito. O direito precisa da halografia, da doutrina. Se você matar isso, você acaba com o próprio direito. Talvez não haja resposta nesse momento, que é uma aporia. Perfeito, Lênio. Assim, essa tua fala me lembra muito, né, o que eu já estudei contigo, né, essas discussões sobre o sentido das coisas, o sentido das palavras, né, tu usa muito também, né, lembrando do Banquete de Platão, enfim, uma série de argumentos profundos sobre o tema. E vem a reboque disso, e um pouco do que tu também está dizendo, né, tu falaste qual é o futuro dos professores, né, isso ficou muito pior do que já era ruim, né, na época que tu já criticava, né, já ainda sem essa evolução tecnológica da inteligência artificial e dos algoritmos, o problema das mastigações, né, o problema dos esquemas, né, dos simplificados. Então, como é que vai ser isso? Agora realmente é a terra arrasada de tudo? Ou antes de melhorar vai piorar mais? Como é que vai ser isso aí? E vai melhorar? Não sei se vai melhorar. Essa piora pode não ser dialética, pode ser uma piora linear. Esse é o problema. A gente não acredita na literatura que faz, digamos, distopias. Tudo isso já está anunciado sempre pela literatura, né? O sequestro da linguagem, o desaparecimento da linguagem, isto está presente numa ironia fantástica do Jonathan Swift, em 1748, quando ele mostra que eu falo isso, essa aqui já é a 30ª vez que eu falo sobre isso, e nunca tem repercussão. Não conheço um texto que tenha dito, mas o professor Lênio alertou sobre esse problema da academia de lagado, ou lapúcia, como queira, na tradução do nosso Jonathan Swift, talvez o maior sarcástico ou irônico da história, em que ele diz que lá tinha 2 cientistas premiados. Um deles disse, para viver mais tem que falar menos. Não precisamos das palavras. Para quê? Vamos eliminar as palavras. E aí como é que resolve? Apresenta a própria coisa. Então o cara fala balde de água. Não fala. Traz o balde d'água. Então, é o que faz a televisão hoje. A televisão deixou o mundo estúpido. O repórter, para falar da enchente, ele entra com água pelo pescoço. É fantástico. Eu quero ver ele fazer uma reportagem num bordel ou numa sauna. Como é que isso vai ser? Porque a reportagem tem que mostrar a própria coisa. As mensalidades vão subir de preço. Está lá o repórter, está dentro com cara de idiota, dentro de uma casa de classe média, que tem uma mãe com carnê na mão. Mas que criatividade, que fantástico. Mas eles vão ganhar o Pulitzer ou algo desse tipo. Aí um gaiato disse, como é que você faz com elefantes? Ele não tinha elefantes na ilha e se lascou. O outro cientista inventou os emojis. Ele disse assim, não fale nada complicado, nenhuma frase. Ele inventou as redes sociais. Ele disse, não fale nada complicado, faça só o básico. Fale por monossílabos ou onomatopeias. Ponto. Inventou os emojis. Está aí esta praga contemporânea e está aí o TikTok, em que você não diz nada complicado, apenas uma frase transformada
em monossílabos e onomatopeias. Jonathan Swift, que maravilha, está ali a distopia. Tem muito mais. A nova língua do Orwell. Eu tenho uma lista, assim, que eu tenho falado isso, e tenho falado, e paradoxalmente, quanto mais eu falo, mais eu sinto que eu falo para o nada, porque não tem eco esse tipo de coisa. Então, realmente, a coisa está... Não sei se vai melhorar. Talvez a piora seja linear e não dialética, né? A ver, né, essas coisas. E qual pode ser, Lênio, uma piora linear? Ou seja, o que nós ainda temos para ver em termos de piora? A entrega total. Como o Vale do Silício já disse, nós não temos limites. Porque todos esses experimentos, todas essas coisas, sempre tem que ter um limite, tem comissão de ética e tal. Lá no Butantan, inclusive, anularam a pesquisa que estavam pisando em cima das cobras cascavéis e jararacas, que ficaram molestadas. Eu gosto muito disso também, né? O exagero, né? Estavam molestando a coitadinha das cobras, depois pisasse nela, pá, furava a bota do cara. Mas ok, tem um comitê de ética e tal. Mas não há comitês de ética na busca dos algoritmos. Decisões, as pessoas terceirizam tudo. Então eu vejo na internet, quer dizer, o dia que eu quero me irritar, eu abro o Instagram. O dia que eu estou assim, muito feliz, eu digo, agora eu vou me lascar e vou, durante 10 minutos, assistir o maravilhoso mundo novo da felicidade, dos caras que têm sucesso, que levantam cheirosos. Isso é uma coisa fantástica, né? Aí vem o advogado jovenzinho, diz, essa pilha de livros eu deixei de lado, agora eu tenho 5 clássicos aqui. Aí aparecem os clássicos pelos quais ele diz, aprenda constitucional em desenhos, mastigados, etc. Essa gente caminha para o cadafalso. É mais ou menos como o frango fazendo comercial, falando das maravilhas da nova lâmina de cortar pescoços de frangos do frigorífico. É isso. Então, é disso que se trata. A falta de limites, para responder bem objetivamente. Por quê? Se a liberdade de expressão tem limites, se a lei interdita entre civilização ou barbárie... Aliás, estamos revisando o livro novo, aquele antigo livro, Alfredo, eu e o Zé. O Zé deu notícias. Pareceu... Ele existe ainda. Ele deu notícia. Aí combinamos agora, o René Sampar vai ajudar nesse projeto de fazer o novo livro. E amanhã cito você, amanhã não, quinta-feira, você e André estão citados na minha coluna Senso em Comum, com as pitadinhas também de sarcasmo de literatura, mas vocês estão citados, podem dar uma verificada. Se você não está lendo minhas colunas, agora... Lênio, eu faço parte, acho que de uns 10 grupos que tu faz, e todos os grupos eu vejo que eu recebo as tuas colunas, e obviamente de um deles eu leio. Muito obrigado pela citação, é uma honra sempre ter sido lembrado por ti, né? Sabe que eu sou muito devoto aí de tudo que tu já me ensinou no mundo acadêmico e quero deixar publicamente isso registrado, né? É uma das grandes mentes do direito do Brasil, do mundo, né? Que faz a gente pensar de um modo bastante profundo as questões jurídicas. E só para registrar, eu sei que vocês têm o tempo aí,
para mim, a honra. Todo esse trabalho de tantos anos, né? Agora saiu o ranking, né? Das citações científicas, que é uma coisa que é um dado objetivo, assim, que às vezes a gente fica meio brocochô, sabe? Desse mundo de TikToks e tal, em que é um mundo agnotológico, né? Eu inventei uma coisa nova agora chamada agnotologia jurídica. Agnotologia é a construção deliberada da ignorância. Então, existe no direito e na sociedade uma agnotologia, uma construção da ignorância. Então, num mundo dominado por essa construção, de vez em quando aí também a gente precisa ter uma cenoura, né, pela frente, dizendo, é por aqui que eu vou e isto aqui vale a pena. Então, esse ranking que saiu há pouco tempo me deu um combustível, né, para dizer, olha, se 21 mil pessoas escreveram, isto em textos científicos, não de conjure outros, 21 mil pessoas fizeram isso, é porque alguma coisa a gente está fazendo, né? Isso é verdade. E, infelizmente, Alexandre Barbosa... O tempo, infelizmente, acabou. Passa rápido quando é bom. Não temos tempo para mais nada. O nosso Disruptcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito, né, a presença do Lênio conosco, né, um cara que, sem sombra de dúvidas, todos que passam perto do Lênio, ele faz pensar de algum modo distinto, né, questionando o que parece ser inquestionável, né? Então, aqui eu agradeço mais uma vez o Lênio, Alexandre Barbosa. Semana que vem tem mais. Obrigado, professor Lênio, por estar conosco. Abraço, Alexandre. Abraço, o Alfredo. Muito obrigado. E semana que vem tem mais aqui na CBN às 16h30 no Disruptcast. Um abraço. Obrigado. Você Tchau. ouviu Obrigado. Da CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.